Pronto, tá gravando, então bom dia oficial. Hoje a gente vai ver bastante assuntinho, assim, primeiro DHCP, montar um DHCP, um servidor DHCP rapidinho. Acho que o Nonino acho que já deu até no Linux, acho, se não me engano, que ele me falou. Ah, Criar um servidor de conexão, que é o Terminal Service, o serviço de acesso remoto, que a gente usa bastante, e se der tempo, fazer uma instalação básica do IS, que é o serviço de web da Microsoft, que é o respectivo ao Apache, do Linux, né? Então, seriam esses três assuntos que a gente vai abordar. São três assuntos fáceis, não são difíceis de instalar. O TS, eu vou dar a parte básica, que seria só a conexão hoje. Tem outros serviços que dá para fazer, dá para instalar, configurar no TS. Aí, dando mais tempo, durante os dias aí, dos nossos encontros, se amanhã tivesse aula, né, eu daria um pouco mais de TS, mas como amanhã não vai ter aula, eu não sei, por exemplo, a reunião pedagógica lá, como é que vai ficar, porque teria mais um dia aí, mais uma sexta-feira sem aula. Eu vou verificar como é que vai ficar nesse quesito. E a gente tem praticamente só esse mês de abril. E eu estou pensando aqui, de alguma maneira, pedir alguma atividade, alguma pesquisa para a gente meio que finalizar, não digo finalizar, mas comprovar aí que foi dado esse conteúdo aí, nem que seja algumas questões, alguma coisa assim. Eu sei que prática não tem jeito, porque já teve bastante gente aqui no grupo de vocês que já me falou que não tem como virtualizar servidor, essas coisas, então eu já estou ciente e nessa parte prática, então, eu não vou dar nada, tá? Bom, vou mandar aí a minha tela, então, para vocês. Tá aí. Ah, a primeira, olha que tela bonita, rapaz, coisa mais linda do mundo. Primeira coisa, então, DHCP, tá? A gente sabe, e é muito importante, a parte de IP, né, dentro da rede. Inclusive, eu percebo aí que não só vocês, mas de uma maneira geral, aí os alunos têm uma certa dificuldade com essa questão de IP, né? Eu sei que demora mesmo um pouco para que os alunos acabam se apropriando, né? Ainda mais de subrede, questão de subrede, né? Essas coisas demoram um pouquinho aí. O importante é que eu deixo um recado, é que vocês possam ficar assistindo aulas sobre IP. Quem tem dificuldade até hoje para atribuir IP, que vocês possam ficar vendo videoaulas, lendo conteúdo sobre, né? Porque essa questão de IP é a parte mais básica da rede. Então, se você titubear numa configuração de IP, você não será capaz de montar uma rede. E não estou falando nem como uma pessoa de infra, né? Você não será capaz nem de se utilizar da rede, né? E aí até como deve, porque você até como desenvolvedor, você vai ter que ter conhecimentos básicos de rede, né? Pelo menos o funcionamento básico para que você possa colocar o seu software aí para poder funcionar através da rede. Então, é um conteúdo, talvez é o mais importante dessas vocês primeiras aí todos, esse entendimento é, mais definitivo sobre IP, tá? Então, o que que acontece? Duas maneiras para você atribuir o IP, né, a um computador. A primeira
que é o que a gente faz, está fazendo até hoje, é a configuração manual. Então, eu vou lá na minha placa de rede e configuro essa configuração de IP, né? Então, eu venho aqui, seja qual, se é servidor, se é desktop, eu venho aqui nas propriedades e IPv4, no nosso caso aqui, e eu configuro o meu IP aqui manualmente. Mas nessa tela aqui mesmo eu já vejo o quê? Que eu tenho duas opções aqui, ó. Eu tenho uma opção de obter IP automaticamente e uma que é aquela que eu configuro manualmente. Obter IP automaticamente, ele necessita de alguém que solte isso para você, que no caso seria o servidor de DHCP, tá? Servidor de DHCP, quem tem esse serviço não é desktop, tá? No caso do Windows, né? Nenhum Windows desktop ele é capaz de soltar IP. Você tem roteadores, né? Wi-Fi, solta IP, já vem pré-configurado nisso, inclusive. E servidores, no caso, o servidor da Microsoft e todas as distribuições do Linux também serão capazes de soltar IP. É só você instalar o pacote do DHCP nela lá. Não precisa nem instalar muito pacote no Linux. Se você instalar só o pacote do DHCP, o seu Linux praticamente é um desktop, né, vamos dizer assim, e mesmo assim é capaz de soltar IP, no caso do Linux. O Windows não. São dois produtos diferentes. Então, aqui nós vamos montar um servidor de DHCP nesse meu servidorzinho aqui, que é o meu controlador de domínio. São serviços que são compatíveis, tá? No que se refere ao servidor de domínio, a gente tem que prestar muita atenção no que você coloca dentro do servidor de domínio, no controlador de domínio. Tanto que, dependendo do que você for instalar, a Microsoft ela até te avisa, ó, esse serviço ele não seria compatível com o controlador de domínio. Não é que ela te proíbe de instalar, mas ela te dá esse aviso. Um exemplo clássico, né? Você vai instalar, por exemplo, algum tipo de firewall no servidor Windows junto do seu AD. De forma alguma ele, ele é orientado. Por quê? Porque o AD é uma das bases que você quer proteger, né? Claro que dentro de uma rede você quer proteger o seu banco de dados, ok, faz sentido, mas você quer proteger as suas contas de usuário também, né? Então, por quê? Porque através das contas de usuário o cara chega no banco de dados. Então, não é só o banco de dados que interessa para você proteger. Então, você instalando um firewall junto com a D, você está colocando o seu inimigo junto com você dentro da tua casa. Por quê? Porque na hora que o cara vier da internet, ele vai bater justamente onde ele queria acessar. Então, não, você tem que colocar, né? O firewall é a primeira máquina, primeiro serviço que o cara tem que bater antes de chegar na sua rede, né? O DHCP não. O DHCP é um serviço compatível. Ele não desgasta, não sacrifica seu computador, não ameaça o AD de nenhuma forma, tá? Então daria para você instalar o serviço DHCP tranquilamente junto com a AD. Uma coisa bastante importante é o escopo que você vai criar o DHCP, tá? Por quê? Porque mesmo você trabalhando com DHCP na sua rede, e que hoje
Eu já trabalhei num hospital, no Ribeirânia, quando eu trabalhei anos atrás no Ribeirânia, era IP fixo, a rede inteirinha. Hoje eu não sei como que está lá, mas eu acredito que não deva ser mais, porque você trabalhar com uma rede com DHCP é muito mais fácil em termos de infraestrutura, manutenção, essas coisas, né? IP fixo, ela acaba não te atrapalhando quando é uma rede pequena. Agora, quando é uma rede grande, acaba te dando um serviço razoável. Por quê? Porque se eu mudar um IP de um gateway, por exemplo, por algum motivo eu tive que trocar esse IP, eu vou ter que ir em todas as máquinas alterar isso aí. Imagina se eu tiver 150 máquinas. Então é um serviço bem complicado. E via DHCP, você manda os caras reiniciar e já está feito. Você acerta no escopo e já está pronto. Né? Então, em termos de manutenção da infraestrutura em si, o DHCP é muito melhor. Porém, existem certos atores, vamos dizer assim, dentro da sua rede, que mesmo assim eles são orientados a terem IP fixo, né? Então, por exemplo, o próprio servidor onde está o AD, o servidor do banco de dados, né? Tem relógio de ponto que usa IP fixo. Até impressora de rede, as impressoras de rede, elas trabalham das duas maneiras, seja IPFix ou DHCP, mas tem muita gente que prefere colocar IP fixo. Então você tem que tomar cuidado quando você for criar o seu escopo de não ferir esses IPs que você vai ter que colocar como IP fixo, tá? O DHCP é um cara que ele não sabe da existência de ninguém, nem de outro DHCP. Ele não conversa com ninguém. Então, se você tiver IP fixo e você, por exemplo, meu servidor aqui está com IP fixo, 192.168.0.1. Se eu colocar lá no meu escopo que o meu escopo do DHCP começará do 92.168.0.1 até o 92.168.100, por exemplo, o que vai acontecer? Vai acontecer que a primeira máquina que pedir IP, o seu DHCP vai dar um 1, e aí vai dar conflito de IP na rede, tá? Então, tem como fazer a exclusão disso, você colocar o escopo, o seu range de IP inteiro lá que você quer utilizar, porém, e dá para você fazer as exclusões, né? Ou seja, esses IPs aqui não vai ser entregue aqui ou exceções, né? No caso, eu posso amarrar o determinado IP num determinado endereço MAC. Mas eu acabo achando isso muito mais difícil do que simplesmente separar uma faixa de IP, um range de IP, e começar meu escopo depois disso, né? Então, por exemplo, eu vou deixar 20 IPs da minha faixa de IP para a configuração de dispositivos que eu preciso configurar manualmente. Será? Então, eu vou começar do 1 até o 20, eu vou deixar esse pedaço aí para para esses dispositivos. E eu vou começar do 21 para frente a minha faixa o meu escopo de DHCP. É muito mais fácil, tá? Então, eu gosto sempre de chamar a atenção nesse sentido, porque tem muita gente que coloca todo o IP, e aí, toda a faixa, né? E aí começa a dar pau num monte de coisa, tá bom? Então, mas, meu, o serviço é ridículo, né? É mais você entender o lance do DHCP do que configurar. Configurar é ridículo. Ele é um serviço aqui que você vai ter que instalar via gerenciador de servidor. É uma função, né? Então, vou adicionar aqui essa função.
ela é uma função baseada aqui, né, aqui na máquina, né, no servidor. Ele achou o meu servidor, beleza. E aqui eu vou encontrar o meu serviço DHCP. Ele está aqui, ó. Olha lá, bonitão. Adiciona, tá? Próximo. Aqui eu não tenho nenhuma filter, nada para adicionar no DHCP. Aqui é só avançar e instalar, certo? Não demora para instalar isso aqui. E claro que vai depender da máquina, tal, não sei o quê, mas não costuma demorar. Não, ele não cria automaticamente um escopo, tá? Ele não cria. Eu tenho que criar, depois de instalado, esse escopo. Lembrando que todo o serviço que eu instalo, ele vai lá para as ferramentas administrativas, para você encontrar o console dele lá, tá? Ô, Malaspa, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu poderia ter dois DHCP na mesma rede? Até poderia. Não é muito orientado porque um não vai saber do outro. Então você vai ter que controlar muito a faixa de cada DHCP. E como é que funciona esse acesso DHCP? A máquina, na hora que ela sobe, ela solta como se fosse um broadcast, mas é um broadcast específico de DHCP, perguntando quem é o servidor DHCP para que ela precise de IP. Então, o servidor DHCP mais próximo e que puder responder isso para ela mais rápido, ele vai responder, porque ele não sabe que tem outro também. E às vezes um servidor DHCP vai soltar uma configuração de IP para essa determinada máquina que ela teria que pegar do outro. E aí, como são IPs diferentes, alguma coisa diferente, algum recurso pode deixar de funcionar. Então aí você tem que prestar atenção certinho e saber se existe essa real necessidade de ter dois escopos de DHCP, tá? Normalmente o pessoal às vezes cria mais DHCPs para faixas de IP diferente. É possível? É possível. O teu servidor vai ter que ter placa de rede para cada rede diferente aí, né? Aí tudo bem. Bom, ele me dá a exclamaçãozinha, eu vou colocar aqui, ó, a configuração de DHCP, e aqui ele me dá um fluxo aqui que é só seguir, tá? Não tem chabu nenhum. As credenciais aqui, se você quer continuar com o administrador, se você quer colocar uma credencial específica, vou deixar administrador mesmo, tá? E aí ele está aqui falando que vai começar a criar essa questão do DHCP. Bom, terminei aqui. Ele aparece aqui, ó. Certo? Deixa eu isso aqui para cá. Então, aqui tudo que você instala também acaba vindo para cá, né? De alguma maneira acaba vindo para cá. Então, o que que acontece? Eu clicando aqui, eu tenho opções para cá, tenho aqui também, ó, adicionar funções aqui, eu tenho opções nessa tela aqui, tá? O que eu sempre gosto de mostrar, e eu sou das antigas, é a questão aqui, ó, ferramentas administrativas, e aqui você acha o escopo do DHCP, o console do DHCP. Tá aqui, ó. Tá? Deixa eu expandir aqui para você. Olha lá, eu posso ter, deixa eu dar um zoom aqui. Eu posso ter um escopo de IPv4 ou IPv6, tá? O IPv6 hoje ele tem bastante gente que já está utilizando dentro da rede local. É,
ele pega tudo que, não sei se o Nonino deu IPv6 para vocês, mas ele tem um funcionamento totalmente diferente do IPv4. Ele não é por classe mais, né? Ele é um endereço de 128 bits, não é mais 32 bits, é um endereço hexadecimal. Então aí é toda uma filosofia diferente de funcionamento, tá? Mas eu vou criar aqui, ó, uma configuração de IPv4. Cliquei em cima do IPv4, novo escopo. E é só seguir, ó. Qual que é o nome desse escopo? Então, vou colocar aqui, principal, sei lá. A descrição não precisa. Aqui, ó, qual que é o range, né? Lembrando, gente, DHCP tem todo um lance de segurança aqui envolvido, tá? Então, vou fazer classe C. Classe C, eu tenho 254 IPs utilizáveis, né? Dentro de uma rede. Eu tenho, sei lá, 50 máquinas, eu vou colocar um range de 250, né? Não teria necessidade. E você abre uma brecha de segurança na sua rede, porque o cara, a hora que ele entrar, por exemplo, ele passa pelo firewall e entra na sua rede, ele vai assumir o IP, né? E não é bem isso que a gente quer. Então, a orientação aqui é sempre de você utilizar a quantidade de IP que você vai precisar. Você põe uma gordurinha aí e tal, se for necessário, mas não extrapole muito. Se você vai usar 50, você não precisa colocar uma coisa de 200, né? Aqui, ó, qual que é o começo? Aí aquele esquema, ó, que eu falei. Se eu colocar no 1, vai dar conflito de IP, porque o meu servidor está configurado com IP fixo no 1. Então eu vou começar, ó, do 20, tá? 192, 168, opa, lá, 100, tá bom. Ele me dá a máscara, beleza, é isso aqui. Opa, era o 100, né? Avança. Aqui, olha lá, são as exclusões, né? Quais faixas de IP eu não quero que, que sejam liberadas, né? Aqui eu não vou ter nenhuma. Aqui é outra coisa aqui que o pessoal às vezes confunde isso aqui, né? É quanto que vai durar essas concessões de IP, né? Então, aqui é 8 dias, né? É claro que o cara vai usar um dia, né? Porque ele entra de manhã e sai à noite, ele não fica 8 dias dentro da empresa, né? Só se agora, por causa do coronavírus, trancarem ele lá dentro. O que acontece? Tem gente que coloca em horas. Ah, a cada 3 horas, vamos supor, né? Tudo bem, é uma decisão sua. Só que a cada 3 horas, sei lá, 100 computadores vão perder IP e vão fazer solicitação, né? Como eu falei, é um broadcast. É um broadcast específico de, de DHCP, mas é um broadcast. Então, a cada 3 horas, você vai ter um tráfego gigantesco pedindo IP na sua rede desnecessariamente. Então, normalmente, esse 8 horas, 8 dias, vai ser trocado o IP antes, né? Por quê? Porque o cara vai embora, ele vai desligar a máquina, né? No outro dia, claro que dependendo dos horários, né? Dependendo da rotina, o cara acaba conseguindo pegar quase que sempre o mesmo IP. Vai depender dessa chegada, né? Do horário da chegada. Mas se não, esses IPs eles são renováveis a cada dia, né? Então eu não preciso me preocupar com isso aqui. Aqui ele está me falando a questão do serviço de wins, né?
e depois ele vai me falar do Gateway. O Wins, o que é o Wins? Aqui, olha lá, o Gateway. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, vamos imaginar que seria o 250, o meu Gateway, o meu servidor Linux aqui, tá? O DNS, ok, ele já pegou, não preciso fazer nada. E aqui, ó, o Wins, tá? O que é o Wins, gente? O Wins, ele é o serviço mais atualizado de um protocolo antigo que se chamava NetBIOS. Isso você vai utilizar só quando você for, se você tiver um sistema operacional, no caso do Windows, abaixo de Windows XP, tá? Porque aí já não era DNS, era NetBIOS. E aí, hoje, o serviço que controla esses caras aí é o Wins, tá? Eu já expliquei, acho que isso para vocês. Ah, Dificilmente você vai ter uma máquina nesse sentido na rede, então também não preciso configurar o Wins. E aqui, se eu quero ativar esse escopo agora, então vou colocar que sim, concluir. Então, pronto, ó. O meu escopo, minhas concessões ativas, né? Pool de endereços, eu estou vendo aqui, ó, tá tudo certinho. Se eu tenho reserva, não tenho reserva. A configuração de IP, se eu precisar, o escopo, né? Se eu precisar trocar o IP do roteador, por exemplo, tá aqui, eu posso vir aqui e trocar, tá? Agora nós vamos testar com o meu Windows aqui, meu desktop, tá? Eu estou com o meu usuário, não estou no domínio, mas o meu computador aqui ele está com IP fixo. Então eu vou vir aqui. Pode me perguntar a qualquer momento, viu, galera? Ó, tô tirando aqui, né? Então ele vai derrubar. Ele vai derrubar a minha placa de rede. Deixa eu ver se eu tô. Deve estar aqui certinho. Tô na minha intranet, beleza. Deixa eu ver se ele já pegou uma configuração de IP aqui. ipconfig. Olha lá, já pegou. Aqui, ó. 192.1.020. Já pegou, ó. O meu servidor, ele já tá. Deixa eu dar concessões ativas aqui. Daqui a pouco ele aparece aqui. Ah lá, já apareceu, ó. Já pegou o meu desktop, ó. Já está funcionando como IP fixo. Desculpa, como DHCP. Não preciso estar no domínio para isso. Vocês veem que eu estou usando um usuário que está fora do domínio, né? Mas a infraestrutura ela precisa antes, né? Ela vem anteriormente a configurações de, de domínio. Entendeu? Alguma dúvida na questão do DHCP? Então, no caso, por exemplo, quando a gente está em casa e tudo mais, o roteador ele está distribuindo o DHCP na ordem que o servidor principal joga para a gente? Num caso, o que acontece? O pato, né? Eu falo que o roteador sem fio é o pato. Pato bicho mesmo, viu? Não é jogador de futebol, não. Por quê? Porque o pato bicho, ele faz um monte de coisa, mas não faz nada certo. Né? Diz que voa, mas não voa mais que 1 metro do chão. Diz que nada, mas não afunda mais que 30 centímetros na água. Enfim, o roteador sem fio, ele tem um monte de serviços, né? Ele acumulou um monte de serviço. Acumulou serviço de switch porque ele tem porta Ethernet. Ele tem um serviço de roteamento, que é de fato a questão de rotear redes diferentes, porque ele está ligado na rede da internet, na rede da provedora,
né, do provedor e junto com a sua rede. Então, ele precisa pegar essas solicitações, são redes diferentes. Vocês tiveram essa aula lá no Kunonino, né, no Packet Tracer. São redes diferentes, eu preciso algum cara que pega esse pacote de um lado e manda para o outro. Então, esse é o serviço do roteador. Só que ele acabou fazendo isso, mais DHCP, mais um pouquinho de firewall, enfim, ele tem um monte de serviço nele. O range dessa faixa de IP que está sendo liberada para você, ele vem desse pato, do roteador sem fio. Ele tem uma configuração lá interna que vem habilitada, dá para você conectar na configuração dele e desabilitar, né? Por exemplo, eu coloquei um servidor Linux na minha máquina, na minha rede, e é ele que está soltando o DHCP. Aí eu vou ficar com dois, eu vou ter problema. Então eu tenho que desabilitar um. Então eu tenho que acessar o Wi-Fi, né, o roteador e desabilitar isso lá nele, né? Porque ele já vem por padrão habilitado, né? Então é ele que, como é para facilitar a vida do usuário, ô Luca, é, esse roteador Wi-Fi ele já vem com isso habilitado, padrão, já de fábrica. Então ele tem lá 150 IPs, você espeta, ele liga, ele já está soltando IP, que é para o usuário nem se preocupar com isso, entendeu? É transparente, ele nem sabe o que está acontecendo. Ele só sabe que a hora que ele coloca, acha a rede, acha o ID da rede e coloca a senha, ele está funcionando, né? Mas tem o DHCP que vem já habilitado, já na rede ali, e é possível de configuração, pode diminuir a faixa, pode desabilitar. Funciona da mesma forma, tem um escopo lá e que você trabalha da mesma maneira. Tudo bem? Tudo bem, Malaspa, entendi. Alguém mais tem alguma dúvida sobre o DHCP? Posso seguir em diante? É simples assim, viu, gente? E é um negócio que não dá pau, né? Não costuma dar pau em DHCP, não existe isso, né? Às vezes você tem que fazer alguma configuração de repente aumentar a faixa, porque sua rede cresceu, né? Rede é feito para crescer, gente. Então, tá crescendo a rede, tá chegando próximo de estourar o range. Ah, Malas, precisa estourar. Por exemplo, dei 100 IP, eu preciso de 105. Esses 5 vai ficar sem IP. Aí, o sistema operacional, seja Linux, seja Windows, se a máquina não conseguir encontrar um IP configurado manualmente e nem tem um IP via DHCP que foi dado para ele, porque estourou, não tem mais, se aciona um protocolo chama pipa. E aí ele põe um IP no computador que começa aí no 169, tá? Então, se você olhar lá e dar um IP config e ver que o seu IP começou no 169, isso quer dizer que é o protocolo pipa que está funcionando. Isso quer dizer que ele não está chegando no DHCP ou estourou a faixa, né? Ou você esqueceu de configurar manualmente, se for o caso, tá? Então, ele que o sistema operacional ele tem essa obrigatoriedade de ter um IP, mas vai estar fora da rede, não vai funcionar nada, entendeu? Simplesmente assim. Bom, então, ó, uma outra coisa importante, ó, deixa eu vir aqui. Uma coisa muito, mas muito utilizada que a gente faz é a questão do serviço de conexão. Hoje você tem vários
softwares que fazem isso, né? Principalmente o TeamViewer aí, todo mundo conhece. Sempre existiram, antes era muito utilizado o VNC, Ultra VNC. Eu sou da época do Termlight. Termlight era uma conexão remota, só que era só DOS, né? Eu passei pelo Termlight, passei pelo PC Anywhere da Microsoft. Enfim, peguei um monte de software, VNC, Ultra VNC e agora o TeamViewer. Só que, paralelo a isso, cada sistema operacional, seja o Linux ou seja o Windows, eles têm a forma de conexão nativa deles, né? No caso específico do Windows, é o TS, é o Terminal Service, tá? Ah, então, o que que acontece? O Terminal Service, ele é aquela opção aqui, ó, de conexão. Olha lá, conexão da área de trabalho remota, tá? Se eu vir aqui, vou colocar aqui, ó, 001. O meu TS não está instalado lá no meu servidor, né? Então, o que que acontece? Daqui a pouco ele vai dar erro aí, porque não tem o serviço de TS instalado, tá? Lá, ó, já deu erro. Você instala TS sob duas condições. A primeira condição, e no caso, no servidor, é para a gente, o pessoal da TI. Por quê? Porque vamos supor que você trabalha numa empresa grande, que nem eu trabalhei sempre em um hospital. Você está dando suporte de um lado do hospital e às vezes você precisa, como eu falei na semana passada, mexer na UO do usuário para poder configurar alguma coisa na conta dele, no perfil dele. Pô, você tem que andar o hospital inteiro para ir lá no servidor, alterar ele de UO, voltar, acertar isso. Não. A empresa é grande, instala TS lá, que você conecta direto, né? Que é o que eu vou simular aqui. Você conecta no servidor direto, da onde você está, você conecta, acerta a configuração, depois desfaz, né, o que você fez, rapidinho. E, além disso, esse suporte de fora, tá? Então, você está na tua casa, vamos supor, você trabalha de segunda a sexta, mas a sua empresa trabalha de sábado, vai? Vamos supor, não vou nem falar que trabalha de sábado e domingo. Vou imaginar que ela trabalha no sábado. Só que a TI fica só como, como suporte no sábado. Ela não fica em loco. O cara te liga para resetar a senha dele, porque ele esqueceu. Ou você vai ter que sair da tua casa para ir lá para resetar uma senha, né? Não, você instala, por exemplo, o TS. Hoje, com esse acesso remoto, né? É mais comum se usar o TeamViewer, tá? Por quê? Porque o TeamViewer, a conexão, ela se faz via software e não via estrutura, tá? Por quê? Porque se eu for via TS, eu vou ter que, quando eu colocar aqui, eu estou na minha casa, tá? Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui é meu computador físico, né? Então, vamos imaginar que eu quero conectar lá, servidor. Mas se eu digitar o servidor aqui, vamos supor que é o servidor do Senac. Eu não estou dentro do Senac. Se eu digitar esse servidor, não vai para lugar nenhum, tá? Então, tá, beleza, eu vou colocar o IP do Senac lá, que é 10.58. Ixi, já até 40. Vou inventar aqui, não sei se nem lembro mais. 58, 40, acho que é 191, tá? Lá, Senac Edu, beleza. Vou clicar, vai conectar.
Claro que não, filho. Eu estou fora do Senac. Ele não vai chegar nesse IP nunca, tá? Eu tenho toda a internet no meio. Então, qual que é o IP que eu teria que colocar aqui? O IP público lá do Senac. Aí eu chego, tá? Aí o Senac teria que ter um IP e fixo, né, para internet, não DHCP, mas aí dessa maneira eu chego. Então eu ia colocar lá, sei lá, 200.225.100.15. Vamos supor que esse fosse o IP público do Senac. Aí eu bato lá. Tá, beleza, bati no Faro. Só que eu quero conectar num servidor da pasta pública do Senac. O Faro não sabe quem que é. Eu estou vindo pela porta 3389, que é a porta do TS, tá? Ele não sabe onde você quer ir, o Faro. Então, aí, para você fazer via conexão, via TS, você vai ter que fazer uma configuração de encaminhamento no Faro, né? Um forward, que, hora que vier pela porta 3389, me direciona para o servidor tal. Aí eu bato, a hora que eu bato no Faro, o Faro vê que eu estou vindo pela porta 3389, ele me manda para o servidor que eu quero. Beleza. É uma conexão mais limpa, tá, gente? O que acontece é que, às vezes, o meu IP público não é fixo, é DHCP, então isso me complica, tá? Aí eu vou ter que instalar um NoIP, alguma coisa lá para porque como é que eu vou saber o IP da minha empresa naquele momento? Não sei. Eu vou ter que configurar no Faro esse forward, então começa a complicar muito. Então hoje o pessoal instala o TeamViewer para conexão de fora, externa. Por quê? Porque ela se faz não via estrutura, e sim via software. Tem um cliente rodando lá, eu tenho um cliente aqui, eles se enxergam e eu conecto, né? Ah, mas vai precisar do ID. Tá, mas tem como você instalar na sua conta, né? E aí ele aparece no canto aqui, ó. Não sei se vocês sabem, né? Aqui não vai ter nenhuma aqui, mas ele aparece aqui do lado, aqui ó, computadores e contatos, né? Se eu colocar aqui no meu e-mail, minha conta, aparece aqui do lado a lista de computadores que estão na minha conta. Aí eu clico nele, se tiver online eu acesso, não preciso de ID, nada. E aí eu bato lá direto, mas é uma conexão que é feita via software, tá? Então acaba sendo um pouquinho mais lenta, alguma coisa assim, tá? Então essa situação é a primeira, de suporte. E é extremamente importante você ter alguma forma de você conectar tanto local como remoto, tá, gente? Facilita demais isso pra gente. E uma outra coisa que são os Team Clients, né? Deixa eu vir aqui mostrar para vocês. Ah, o Team Client, hoje, eles são muito utilizados. Então, para quem nunca viu um Team Client, é esse cara aqui, ó. Ele é um mini computador que tudo é feito no servidor, nada é feito nele, ele só conecta no servidor. Que é esse desenho que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ele conecta e tudo está rodando no meu servidor, tá? Então tem muita gente que usa o Team Client para facilitar a manutenção, até para questão de licença, porque eu vou instalar uma licença só no Windows, lá no meu servidor, e todo mundo vai usar a mesma licença. Tanto que forçou Microsoft, AutoCAD, esses caras mexer tudo no esquema de licença deles, tá? Então, o pessoal acaba utilizando até por espaço,
né? Também, por espaço também. Então, tem vários modelos aqui, mais caros, mais baratos. Antes era bem mais barato comprar um Team Client do que comprar um PC. Só que agora, dependendo do Team Client, é mais barato comprar um PC do que eles são caros, tá? Eles são caros. O bom é que você não precisa fazer backup, porque ele vai tudo no servidor. Servidor eu já mexo, então fica bem mais fácil, tá? Só que o Team Client é para rede local, tá? Rede local. Então, ó, a gente já entendeu o funcionamento, os motivos para que serve um TS. Eu vou fazer a instalação básica aqui, é Next Finish, tá? Então é só para eu poder conectar. Aqui, ó, eu conseguiria fazer essa instalação, tá? Aqui, tá? Posso até fazer por aqui, ó. Por quê? Porque aí ele, não sei se vai dar tempo. Posso tentar. Eu posso fazer esses dois tipos de instalação. Por aqui, ó, conexão da área de trabalho remota. Tá aqui, tá? Serviço da área de trabalho remota. E aí seguir lá e depois os serviços que eu quero que instale. Porque antes, quando eu instalava essa conexão da trabalho remota, era só o serviço remoto de fato. Hoje, esse TS, eu tenho o desktop virtual que eu posso configurar, ou seja, eu tenho como trabalhar um desktop virtual, eu tenho como fazer a conexão de fato, e tenho como fazer os remote app, né? Ou app remote, né? Que é o quê? Eu já crio um acesso com algumas aplicações, vamos dizer assim, uns softwares, e disponibilizo para o meu usuário, tá? Então, tem vários serviços nesse sentido, tá? Então, eu vou colocar aqui, é que bem provavelmente para tudo que ele vai fazer aqui, ele vai reiniciar, tá? É, Aqui eu vou colocar início rápido. Aqui ele está falando, se você quer instalar isso tudo que eu falei, né? Área de trabalho virtual e os Remote App ou só Remote App, né? Aí eu vou colocar só o Remote App para não demorar a instalação. Ele me achou o servidor, já me colocou aqui, beleza. Poderia, nessa tela aqui, eu poderia, inclusive, se eu tivesse mais servidores, eu poderia colocar aqui e fazer, inclusive, uma, uma, uma ideia assim de balanceamento de carga de conexão, né? Mas aí eu teria que ter mais servidores aqui e tal. Vou reiniciar, vou colocar aqui para reiniciar, que ele vai reiniciar. Olha lá, ó, ele começou a instalar, tá? O que é esse início rápido? Ele instala de maneira rápida já os principais serviços, né? Para aquela outra forma lá, é, é um pouquinho mais simples, vamos dizer assim. Assim, se você for instalar só o serviço de conexão remota, né? Aqui ele vai, inclusive, para ter esse Remote App, ele já vai instalar o IS, já vai fazer um monte de coisa, porque como é um acesso via web, eu preciso do IS instalado, tá? Então, mas como a instalação do IS também não tem segredo nenhum, eu acabei, olha lá, ele deu falha, não sei por que aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, galera. Tem tudo que eu acho que eu vou ter que. Deixa eu ver se ele vai deixar. Se ele vai deixar eu. Deu uma falha aqui. Não sei o que eu tenho aqui que deu. Deixa eu só instalar o TS, depois eu vejo por que deu falha aqui.
Agora ele vou ter que reiniciar para ele cancelar essa bagaça aqui que ele tá com o pau. Peraí. É rapidinho, meu servidor reinicia rápido. Então, deve estar faltando alguma atualização, alguma coisa, porque eu não rodei nada de atualização, nada nesse servidor. Deve ser alguma coisa nesse sentido. Mas na hora que eu terminasse aqueles três, ele já instalaria o Remote App, o IES, por causa do Remote App, e a conexão de trabalho remota já estaria pronta, né? Eu já conseguiria conectar diretamente o meu servidor no meu servidor. Uma coisa importante, né? Essa conexão de trabalho remota, ela ela simula uma conexão local. Então, dependendo do usuário, ele não vai conseguir conectar é, via TS no meu servidor e principalmente porque eu estou colocando aqui no meu servidor de AD, tá? Deixa eu beber um café aqui. Então, por ser um servidor de AD, a Microsoft barra isso aí, né? Não deixa o usuário comum conectar via TS. Eu posso ter um servidor de conexão se eu tiver Team Client, né? Aí, se eu tiver Team Client, eu crio um outro computador só para conexão, mas aí não tem AD, certo? E mesmo assim, tem um grupo no AD que é um grupo de conexão da área de trabalho remota. Então, é legal que você coloque esses grupos de usuários que vão conectar se for a utilização via TS, via Team Client, né? Colocar nesse, eu vou mostrar aqui no AD, colocar nesse grupo que o Windows tem, tá? Então é simples, mas nem tanto assim, tem bastante coisinha para você observar, sabe? Mas que é muito utilizado, viu? Deixa ele carregar aqui. Deve ser. É estranho porque não dá pau aquilo lá. Deve ser alguma atualização, alguma coisa aqui. Deixa eu carregar. Eu vou só instalar a conexão TS. Enquanto isso, deixa eu abrir o. Enquanto ele estabiliza aqui. Abrir o AD aqui. Aqui, ó. Vou aqui vir no building que fica mais fácil. Aqui eu tenho, ó, usuários de área de trabalho remota. Tá vendo aqui? Ele é um grupo. E aí o ideal é que você coloque os outros grupos, né? Então, vou colocar aqui o meu G, como que chama? G Financ, né? Não, G recepção, né? Por exemplo, aí o meu G recepção consegue conectar, tá? O meu usuário já vai conseguir conectar normalmente. Deixa eu instalar aqui nessa opção de cima aqui mesmo, gente, para a gente depois eu vejo o que aconteceu lá, o que está faltando para eu mostrar para vocês depois. Aqui as features, né? Mas aqui, ó, serviços do AD, da trabalho remota. Aqui, ó. Aqui, neste caso, eu posso colocar a eu teria, tá? Porque, ó, deixa eu falar uma outra coisa para vocês. A conexão de ITS, ela precisa de uma licença à parte. Tanto que você está vendo aqui, ó, que é a parte de licenciamento, tá? Qualquer servidor aí, ele me vem permitindo conectar, usar 5 conexões simultâneas, só que somente uma administrativa, tá? Ah,
Se eu quiser mais que isso, né, vou trabalhar com TS, por exemplo, eu vou ter que comprar as CAL, né, que é as licenças de acesso, CAL de conexão TS, que não é muito cara, deve ser hoje, deve ser uma média aí. Bom, hoje tudo por causa do dólar aumentou, mas deve ser aí por volta de R$ 200, mais ou menos, cada CAL, tá? Eu vou colocar aqui somente o Rust aqui de, de área de trabalho remoto. O resto aqui depois eu vou ver se eu vou instalar e se não dá pau, tá? Não vou ficar brigando com isso aqui agora, não. É, próximo, reinicia se for necessário, instalar. Nesse caso aqui, eu estou instalando só a parte de conexão, tá? Mais nada. Ou seja, na hora que eu terminar isso aqui, que é uma instalação rápida, eu já vou ter condições de conectar nesse meu servidor, tá? Fora eu acertar a questão dos grupos que terão acesso à conexão, uma coisa também bastante interessante é que você venha no, na coisa aqui, no gerenciador de serviço lá, serviço não, de sistema, tem uma opção de remoto aqui, ó. É sempre bom você dar uma olhada aqui, ó. Remoto. E aí, ó, tá vendo aqui? Não permitir conexões remotas nesse computador, né? Tudo bem que tá terminando de instalar. Normalmente, na hora que você instala a conexão aqui, ele passa para permissão lá, né? Mas é sempre bom você dar uma olhada ali, porque senão você não vai conseguir conectar, né? Então, deixa ele terminar aí. Ah lá, tá reiniciando, é um serviço que precisa reiniciar. No final disso aqui, galera, né, que ele reiniciar e der como finalizado, eu já tenho condições de conectar pela minha estação, né, conectar no meu servidor. E aí eu acessar configurações, eu vou conectar com o meu usuário administrador. Deixa eu falar um negócio aqui. Se eu conectar com usuários diferentes, eu posso conectar, né, dentro, se eu tiver as minha call ou se eu tiver dentro das 5 que vem lá gratuita, é, são usuários diferentes. Um não vai saber da existência de outro. Abre exceção para cada uma, tá? Eu posso estar sentado no servidor, mexendo no servidor local ali, de frente para ele, e tem mais 4 usuários conectados via TS, acessando o sistema, por exemplo, que eu não percebo, tá? Claro que vai ficar mais lento, né? Todo mundo está usando o mesmo hardware, mas eu não vejo ninguém mexendo na minha máquina, tá? Agora, se eu conectar, se o Luca, por exemplo, foi fazer um suporte dentro da empresa e ele conectou lá da onde ele está, no meu servidor, usando o mesmo usuário que o meu, então, por exemplo, o administrador, eu estou usando o administrador local, né? Estou aqui na frente do meu servidor e eu autentiquei com o usuário administrador. O Luca, ele foi fazer o suporte e por algum motivo ele precisou conectar via TS, liberar uma configuração qualquer. E ele usou a mesma conta administrador, ele me derruba, tá? Porque aí, no caso, é o mesmo usuário. Então aí a hora que ele bater no servidor, que ele colocar o usuário, bloqueia a tela para mim, vai ficar desse jeito para mim e abre para ele. Se eu logar aqui, derruba ele.
tá? É o mesmo usuário, então é uma vez, é um só por vez, é um tipo de acesso por vez, tá? Não tem como você usar o mesmo usuário ah, de duas maneiras diferentes. Uma via protocolo RDP, uai, acho que eu dei um enter aqui, ó. Ah, uma via protocolo é RDP, que é o protocolo de conexão, e uma local. Ele não vai deixar isso acontecer, tá? Então, por exemplo, ó, eu entrei com o usuário administrador aqui, tá carregando. Se eu for agora na minha estação, pode ser o user mesmo, e colocar, vamos lá, 01. Vou bater lá no meu servidor, ah lá, já subiu o meu serviço, já está me pedindo o usuário. Vou colocar lá, ó, para garantir, eita tecla dura, Malaspina barra administrador, porque eu estou no usuário sem. Ele vai me dar uma tela aqui de aviso aqui do que quer que carrega, não sei o quê. Tá indo lá, ó. Essa primeira conexão acaba demorando um pouquinho mesmo porque o meu servidor deve estar ainda carregando aqui, ó, terminou a instalação aqui. Aí. Então, essa primeira, ainda mais que sendo duas máquinas virtual, olha lá, ó, a tela que eu falei dos certificados, tal, posso não exibir isso aqui de novo, dou sim. Aí ele vai abrir para mim aqui, eu vou conectar aqui, e ele vai sim, vai automaticamente derrubar lá para mim, que é o mesmo usuário, se Deus quiser. Calma que chega. Essa primeira vez demora um pouquinho mais. Olha lá, configurando, protegendo, conectou. Olha lá. Quando dá essa barrinha azul aqui em cima, ó, é porque eu estou conectado, tá? Olha lá, conectou. Se eu for olhar aqui, ó, olha lá, me derrubou. Por quê? Porque é o mesmo usuário, tá? Então, aí aqui, normal, ó. Eu trabalho com tudo, da onde eu tiver, eu trabalho com tudo o que eu tenho no meu servidor normalmente. Por isso, a importância, né, a necessidade de eu ter isso aqui, ó, tá? Aí, vejo o meu AD, se eu precisar resetar, tudo que eu precisar fazer, eu consigo por aqui, tá? Aqui na ferramentas administrativa, ele vai me criar aqui uma pastinha aqui, ó, olha lá, ó, serviços de trabalho remoto, e aqui ele me apareceu, por enquanto, só a parte do licenciamento. Conforme eu for colocando mais coisas, né, ó, naquele serviço lá, ele vai aparecer mais. Aqui também ele me aparece aqui na tela, né? Então, ó, a que eu falei aqui no gerenciador de sistema, vamos ver aqui, olha lá, ó, ele já passou para permitir, mas é sempre bom você ter certeza aqui, né? Mesmo porque se tivesse no não permitir, eu não tinha conseguido conectar, né? E aqui, ó, permitir conexões somente computadores que estejam executando a área de trabalho remoto com autenticação no nível de rede. Você pode, ou seja, só com usuários
computadores de dentro, né, da rede, né, que estejam no domínio, alguma coisa assim. Você pode, inclusive, escolher os usuários, olha lá, ó. Tá vendo lá aqui, ó? Ó, o G-recepção que eu joguei dentro do lado do trabalho do usuário remoto, ele já deixou aqui, ele já pôs aqui, né? Se eu colocar aqui, desmarcar, eu necessariamente não preciso colocar lá, tá? Mas em termos de segurança, é legal que você mantenha isso aqui, tanto que está recomendado. Mas isso vai depender aí da situação. Se for um servidor que só tem a questão de conexão, né? Tem o meu sistema lá. E aí eu só deixo os usuários acessarem, né? Lá. Eu tenho no via Team Client só para rodar o sistema. É, eu posso desmarcar isso aqui, por exemplo, né? Aí vai depender da situação. Aí, ó, já está funcionando, ó. Minha conexão já está. Se eu vier aqui localmente e entrar com o mesmo usuário, o que vai acontecer? Ele automaticamente vai derrubar lá. Outro usuário se conectou, só der o OK. Olha lá, ele me derrubou da conexão e assumiu a conexão que eu estava aqui, tá? Então é porque, volto a dizer, é porque eu estou com o mesmo usuário. Se eu pegar um outro usuário de TI aqui que eu pus no grupo administradores e ficar conectar via TS com esse outro usuário, normal, vai funcionar normalmente. Aí não me derruba no servidor. Certo? Entendeu aqui o esquema? Aham. Alguma dúvida aí? No caso, esse tipo de servidor aí, eu conseguiria, por exemplo, acessar de casa, dessa forma que está configurado. Não, aí não. Aí para você acessar de Interna. casa, você teria que fazer todas aquelas configurações que eu falei. E lá no primeiro, teria que saber o IP de internet do, da empresa, né? Que você quer conectar. Então, o ideal que seria que fosse um IP fixo. A internet vai te atrapalhar bastante, né? Aí você vai ter que instalar um NoIP para ele te gerar um link, né? Um nome, alguma coisa, para você não ficar dependendo de saber o IP naquele momento. Então, você teria que dar um jeito de saber o IP público e ter uma configuração de encaminhamento no Firewall para te jogar no servidor correto. Então, como hoje a principal forma de internet que as empresas têm é a DHCP, então o pessoal acaba instalando o TeamViewer mesmo, Luca, para conexão remota, tá? Dentro da empresa, vamos supor que você trabalha numa empresa grande, né? Que é uma indústria qualquer aí, né? E então você pode estar num lugar muito distante do seu servidor. E ou você vai ter que ligar para o cara conectar e fazer a configuração que você precisa, ou você vai ter que atravessar a empresa a pé para poder lá sentar no servidor, alterar a configuração, voltar a pé. Então é legal que você crie. Aí sim, do jeito que eu fiz, estaria funcionando. Puta, eu vou ter que colocar aqui o. Bom, deixa aí que eu escrevo olho em cima, porque agora os dois ficou com a mesma tela aqui. Eu não. Então, aí, do jeito que eu fiz, do jeito que eu te mostrei aqui, eu mostrei para vocês, funcionaria internamente. Internamente estaria funcionando da mesma maneira.
Ah, sim, entendi. É que, no Entendeu? caso, eu tinha me enganado. Eu pensei que uma daquelas do lá na configuração daria uma- Para ser remoto, ainda teria uma caminhada ainda para fazer. Ainda teria. Eu te aconselharia a fazer o TeamViewer mesmo, que seria mais fácil. É, e ele é bem prático também. Tranquilo. Coloca o computador na hora que você for é, instalar, né, no servidor, coloca na sua conta, né, o computador coloca a sua conta lá para ele cadastrar esse computador na tua conta e na hora que você logar com a tua conta já aparece o servidor sem ter que precisar do ID, essas coisas aí que também complicaria, né? Sim, ID. sim. É configurar o início automático também, né? Que no Ah, caso, o cliente tem que subir, né? tem que subir, isso. Mas o que eu gosto sempre de pontuar é a importância, entendeu? Porque realmente facilita muito, principalmente esse acesso externo, né? Porque hoje o pessoal paga ainda o suporte, né? Na minha época não pagava. Então você tinha que se deslocar da tua casa até a empresa, gastar gasolina, né? Ir lá fazer o serviço, não ganhava R$ 1, né? Hoje você já tem lei aí que aprova, né? Já força quando o serviço de suporte ser pago. Agora, antigamente não. No máximo que você tinha é o celular da empresa, né? Então, que fica rodando, né? Então, vamos supor, a TI tem 5 funcionários. Cada semana é um que fica de suporte. Esse celular fica rodando, e aí o pessoal acaba utilizando o celular para fazer ligação, alguma coisa dentro do escopo lá do que pode ser gasto, né? Então, no máximo, na minha época, hoje eu não sei quanto que eles estão pagando, mas eu sei que já se paga esse suporte remoto. Você indo ou não indo, você recebe por ele. Aí já ficou melhor do que antigamente. Antigamente não ganhava nada, nem tapinha nas costas. Bem melhor. Bem É, melhor. já. É. Você E quanto que eu já trabalha oito gastei? horas, Oi, então, pode falar. trabalha 8 horas, chega em casa, passa umas 2 horas que tá em casa, não é um problema, você tem que voltar lá. Você tá Pois doido. é. Final de semana. Ixi, churrasquinho de domingo. Então, já saí de churrasco, já saí de barzinho. Tudo que você imaginar, eu já tive que sair para poder atender o hospital, porque o hospital não para, né? Então, É, realmente. eu já sofri muito com isso aí já. Parei de mexer com droga pesada, agora só coisinha leve. Bom, e o último assunto que dá tempo, 11h30, meia horinha, em 20 minutos eu instalo o negócio, uma configuração simples também, é o IS. O IS é Internet Information Service. É o serviço de web da Microsoft, tá? É, de cara, qualquer coisa que vá rodar via web, gente, seja um sistema, seja uma página de intranet, qualquer coisa vai precisar de um serviço de web. Se for na Microsoft é o IS, se for no Linux é o Apache, né, o mais famoso. Então, você precisa instalar esses caras para eles controlarem os acessos, né? As solicitações na porta 80, principalmente, né? Porque quando você acessa
né, via... Deixa eu ver qual que é o nome do meu usuário, do meu servidor. Então, por exemplo, ó, na minha estação, se eu fizer esse acesso aqui, ó, via browser, tá? Via browser aqui. Opa. Se eu vier aqui e colocar // servidor, o que que acontece? Esse acesso ele está sendo feito na porta 80, tá? Só que, ó, não tem ninguém respondendo pela porta 80. Por quê? Porque aqui não tem ninguém escutando na porta 80, tá? Então, quem que vai fazer isso? É o serviço de web, né? E é ele também que controla quando tem codificação, né? Quando não é só HTML. O HTML não precisa desse gerenciamento, ele é executado, ele é interpretado, né? E inteirinho numa localidade só. Mas quando você pega, por exemplo, JavaScript, ASP, PHP, essas coisas, ela é uma parte interpretada e executada no servidor e outra na estação. E aí, o que que acontece? Quem controla isso aí é o serviço de web, tá? Então, de qualquer forma, você vai ter que instalar se você está precisando de algum acesso, né? Você vai ter algum acesso, alguma solicitação na porta 80, ou que você tem aí uma página de intranet que tem autenticação, que tem um monte de coisa, você também vai precisar. Então, ó, eu vou instalar aqui. Aqui não tem segredo, por isso que eu passo rápido. E aqui, ó, aqui embaixo, ó, servidor web e IS. Eu marco ele, adicionar, próximo. Aqui eu não tenho nada tão importante aqui para marcar. Aqui nessa tela são as features do IS. O que às vezes você pode precisar é o serviço FTP, né? Que eu não vou instalar aqui, mas às vezes você quer criar um servidor FTP, né, para transferência de arquivo, você teria que marcar aqui o servidor FTP, né? Sei lá, de alguma maneira, porque se tiver local, você vai acessar via rede. Às vezes, por algum motivo, você quer deixar esse acesso externo para esses arquivos, instalações, sei lá, aí você precisa do FTP, né? Então, eu não vou marcar nada, vou marcar aqui se precisar, pode reiniciar e vou instalar, ó. Aqui não tem segredo nenhum, tá? Ele vai instalar, assim como o Apache, a configuração, a instalação básica do Apache também não tem muito segredo. A única coisa, você vai ter que abrir o arquivo de config, né, de conf lá do Apache, e fazer algumas configurações lá, né? Mas também o Apache, depois que termina a instalação, se você digitar lá o serviço no browser, lá, né, o acesso no servidor, o Apache já responde, já vem a tela do Apache. Aqui vai ser a mesma coisa. A partir do momento que ele termina a instalação, automaticamente eu já tenho condições da estação acessar ela, tá? Então, o mesmo acesso que eu coloquei lá, // servidor, e ele me retornou o erro, vou colocar lá, // servidor, ele vai me trazer a tela do, do IS, tá? Assim como o Apache, que cria o htdocs lá, o IS, ele também cria uma pasta dele, aqui que é o inetpub, aqui no C2 pontos, deixa eu ver se ele já instalou aqui, ó, inetpub, tá? E aí, ó,
O que ficar dentro desse www-root, esse aqui é a tela que ele vai me mostrar. Daqui a pouco eu mostro para vocês, que está terminando a instalação aqui. Aparentemente já finalizou. E aí, o que acontece? Deixa eu vir aqui nas... Opa, não era aqui. Nas ferramentas administrativas, ele vai estar aqui também. O IS. Cadê ele? Information. Oh, Jesus, cadê você? Aqui, não. Ai, gente, cadê ele? Deixa eu aumentar. Cegueta. É o ISCI que você fala? Não, aqui é o SCSI. É SCAS, né? serviço de internet, serviços de componente. Ué, ele não configurou aqui? Cadê onde que ele jogou o IS? Eu vou dar uma reiniciada aqui para ver se ele termina a instalação. Mas eu marquei, né? Se precisasse. Então, o que acontece? Ele cria o console dele. E aí, automaticamente, eu já tenho condições, sem mexer em configuração nenhuma, tem N configurações, eu já tenho condição de acessar o meu IS. Outra coisa, uma pergunta muito recorrente, Malaspa, eu tenho condição de ter o IS e o Apache na mesma máquina? Tem, porque eu posso instalar o Champ ou um AMP que vai instalar o Apache. Porém, os dois funcionando junto não é interessante. Por quê? Porque os dois vão ficar escutando na porta 80. A não ser que você tenha um serviço que trabalha em porta alta e o outro serviço que trabalha em porta baixa, né? Então, por exemplo, um fica escutando na 8080 e o outro fica escutando na 80, mas de qualquer maneira não é comum instalar os dois juntos, tá? Ou você vai escolhe o IS ou você escolhe o Apache, né? Dá para você trabalhar com o Apache mesmo no Windows. É só você instalar lá o Champ ou o AMP, que são serviços que vão instalar o Apache numa máquina, numa plataforma Windows. Ou instalar pelo Docker também, né? Por meio de Ou no containers. caso, aí no caso do Docker, né? Aí já seria uma outra filosofia, né? Vamos dizer assim, outro. Deixa eu ver se eu já consigo acessar. Ó, vou tentar aqui, ó, // servidor, ver se ele já subiu o serviço, ainda não subiu. Carregando aqui ainda. Vamos ver se agora ele está aparecendo na ferramentas administrativas. Serviço. A praga não está aparecendo aqui, bicho. Ele não deu erro, não deu nada. Aqui, achei. E essa aqui, ó. Tá vendo? Então, esse é o console dele. Tanto aqui, ó. Tem um monte de. Tá assim. Um monte de configurações possíveis aqui, tá? Olha lá, esse é o site, esse é o default, né? O default site. Se eu pegar aqui, gerenciar site e mandar procurar, essa é a tela do meu IS, ó. Olha lá, o IS 8.
Tá aqui. Ele já respondeu, tá vendo? Localhost na porta 80, porque eu estou no navegador, o navegador trabalha na porta 80. Então ele já respondeu aqui. Vamos ver se a minha estação aqui vai conseguir abrir a mesma tela. Bing não, né, filho? Deixa ele aí tentar abrir, dar o erro aqui. Vou tentar pelo IP. 92.168. Opa. Ele, por algum motivo, ele não está conseguindo acessar ainda. Ah, agora foi. Bateu. Tá? Esse aqui é na minha estação. Também já está respondendo agora. Tá? Como eu disse, o diretório padrão dele é o netpub. Então, tá aqui www.root. Então, tudo que eu jogar por padrão aqui, ele vai abrir. Então, se você observar aqui, ó, ESStart é a página que ele está abrindo. É essa aqui, que é lá, o ESStart, ó. Tá vendo? Então, quer ver, ó? Vamos fazer uma alteração de título, vai. Deixa eu ver se tem título aqui. Ele está puxando uma imagem. Cadê? O head, título, Microsoft Internet Service, aqui, ó, o título, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, TI 17 Senac, tá? Vou salvar só para vocês saberem, ter certeza que é daqui mesmo que ele está pegando. É que aí ficou grande, né? Mas olha lá, ó, TI 17 Senac, tá? Então é essa tela que ele está chamando. Qualquer coisa que se você jogar dentro do www.root, ele vai carregar. Você pode alterar as configurações, configuração básica aqui, ó, é o diretório, né? Então, por exemplo, não vou, eu sou obrigado a colocar dentro do www.root? Não, você pode criar uma pasta aqui dentro de NetPub, por exemplo, né? Pode ser dentro do www.root, mas você pode colocar aqui, ó, por exemplo, intranet, né? Deixa eu tirar o, tá? E jogar todos os arquivos aqui dentro. Só que aí, se você for usar essa configuração aqui, padrão, você vai ter que vir aqui e apontar para a intranet. Olha lá, aí eu venho e aponto para cá, tá? Aí ele passa a funcionar, certo? Uma outra coisa, documento padrão. Se eu olhar aqui, ó, ele tem já uma lista dos nomes que já automaticamente vão ser chamados. Então, se o meu index, ao invés de index, eu coloquei timão.html, timão.asp, timão.php, sei lá qual que é, ele, por padrão, ele não vai chamar, porque esse nome não existe. Então, não adianta eu pegar aqui e achar que só de eu chamar o localhost ou chamar o servidor lá, ele vai chamar, porque não vai, porque timão.html não existe. Então, para ele, né, mesmo eu dando o diretório. Então, eu teria que fazer isso aqui. Por exemplo, né, HTML. Aí chamaria. Pô, Malaspino, mas eu não quero ficar fazendo isso. Então aí você vem aqui nesse documento, né? E você manda adicionar, e aí aqui você coloca timão.html, ou HTML, né? Sei lá. Olha lá. Aí ele chama. Tá? Aí você não precisaria ficar colocando o nome na mão lá. Certo? Então essa parte aqui é bem legal porque você
meio que customiza o nome, né? Você acaba não ficando meio que obrigado a colocar default ou index, porque são os nomes mais utilizados aí no que se refere ao web, tá? Tem uma condição aqui também que eu gosto muito. Por exemplo, eu não quero ter que, quando o usuário quiser acessar, deixa eu ver se via servidor. O servidor ainda não está chamando. Mas vamos imaginar que quando o cara quiser acessar a página de intranet, eu gostaria que ele digitasse intranet no navegador, tá? E aí, na hora que ele fizesse isso aqui, ó, abriria a página da intranet, né? Como é que eu faço isso, Malaspa? Aí é no DNS, tá? É uma configuração simples, mas que eu gosto muito, tá? E eu sempre mostro pro pessoal. Então, ó, você vem aqui no DNS, você vai criar um tipo de registro lá. É mamãozinho. Você vai aqui, ó, na zona de pesquisa direta, ó, você está vendo o teu domínio. E aí o DNS, ele sempre tem... Vou pegar um dia para explicar melhor o DNS, que aqui não vai dar tempo hoje. Você tem pelo menos três tipos de registro que são muito utilizados, né? Que são padrão aqui. O SOA, o NS e o Rust. O SOA e o NS praticamente são é o mesmo cara. Quem tem a autoridade, né, do DNS e quem é o name server. Então é praticamente a mesma pessoa. Tanto que se você olhar aqui, é o mesmo cara, ó. Tá? E o Rust é o meu registro mais básico, né? Então, ó, você vê, o meu servidor, aonde está o DNS, ele tem autoridade local, ele, ele é o servidor de nomes, né? Que é onde está rodando o serviço, mas ele também tem um registro básico. Por quê? Porque se eu vier aqui e pingar servidor, vai pingar. Olha lá, está respondendo. Está respondendo via IPv6, mas está respondendo. Então, o que eu vou fazer? Se eu pingar, ó, quer ver? Ó? Se eu pingar intranet, intranet não existe. Não tem computador que chama intranet, não tem serviço que chama intranet. Então, ele não vai responder. Então, eu venho aqui, ó, eu vou criar um novo alias, um novo apelido, tá? Um CNAME, Canonical Name. Então, é igual eu, meu nome é Cristiano Malaspina, mas se vocês me chamam de Malaspa, eu atendo. É um CNAME, tá? Então, eu vou criar justamente isso. Qual que é o nome do CNAME? Qual que é o apelido? Intranet. E quem que vai responder pelo intranet? Servidor, ó, eu vou dando 2 cliques, ele vai aprofundando. Eu vou ter que achar quem que vai responder. É meu servidor aqui, ó. Tá? Ok. Olha lá. Agora, eu acabei de criar um apelido para o servidor, que chama intranet. Então, se eu pingar o intranet agora, às vezes demora um tiquinho aqui para ele atualizar, né? Se você, daqui a pouquinho aqui, ó, ele deve começar a responder a intranet. O legal é que quando esse cara fizer isso aqui, ó, intranet, quem vai responder é meu Apache. Então aí, deixa eu botar para dar uma reiniciada mais fácil do que o... Aí, por exemplo, eu montei uma página de intranet, né? O cara vai digitar intranet em qualquer computador da minha rede, ele vai trazer a página da intranet lá, com as informações lá, a página que eu tenho que foi desenvolvido dentro da intranet.
Então, eu gosto muito de mostrar isso aqui porque é um negócio que tem uma aplicabilidade interessante. O cara não precisa saber o nome do computador e muito menos o IP dele. Ele põe o nome do serviço, né? Então, intranet no browser, ele vai chamar o, o meu, a minha página de intranet. Daqui a pouco, ó, quer ver? Vamos ver se daqui ele já está pingando a intranet. Ping, vamos ter intranet. Ainda não está pingando. Mas daqui a pouquinho ele começa a pingar. E aí pronto, já está funcionando. Essa é uma aplicabilidade que eu gosto muito, porque assim você facilita pro usuário, né? Você não precisa, o cara não precisa ficar sabendo o nome de computador, né? Porque de repente ele roda. Você sabe que hoje os caras acham script na internet, vai querer rodar e você está dando o nome do computador. Então eu prefiro dar nome de serviço nesse caso, né? Então fica bem mais. Deixa eu ver se por aqui ele já está. Opa, intranet. Ó, aqui já está pingando, ó. Olha lá, ó. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu abrir o, o Internet Explorer aqui e chamar intranet, não, filho, não. Essa praga de Bing. Quer ir? Sim. Pronto. Olha lá. Então aqui, ó. Eu digitei a intranet e ele chamou o IS. Ele chamaria a tua página de intranet, né? A página configurada aqui, né? E assim o cara não sabe, não fica sabendo, né? Nome de servidor, nome de nada. Então, é claro que se o cara souber como descobrir, ele vai atrás e vai conseguir, né? Mas pelo menos você não facilita tanto a vida para ele, não, né? Beleza? Então aqui já ó, é uma configuração simples, né? Ridícula, mas está aqui. Se você pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa, só para a gente colocar outra. Deixa eu ver se eu tenho algum index aqui. Index, nem sei o que é isso aqui, mas vamos jogar aqui no NetPub, www.root. Vou jogar aqui dentro. Index. Como ele está na frente, vamos ver. Olha lá. Olha lá, uma pagininha que eu acabei de jogar index. Mas por que que ele está chamando essa? Parou, ele começou a chamar essa e não a página do IS. Porque essa, lá na configuração do IS, né? Lá no console do IS, ela está na frente, lá no documento, lembra? Porque tem posicionamento. Então, aqui, ó. Mesmo porque eu estou chamando pelo nome, né? Mas mesmo se tivesse aqui, ó, aonde está o IS? Então, o que aconteceu? Eu tenho dois index antes de chegar ao IS. Por isso que agora, quando eu chamei o intranet, ele chamou os index, porque na ordem eles estão primeiro, eles estão antes do IS, start. Ah, então eu tenho que me preocupar com isso também. Sim, tem que se preocupar com a ordem aqui. Mas aí, ó, você coloca aqui, ó, mover para cima, tem mover para baixo, você direciona aqui.
a prioridade dele aqui, né? Quem que vai ser chamado primeiro. Tudo bem, gente? Tá uma configuração básica de IS, mas que também, quando você chegar na parte de web lá na frente, você vai ter que saber lidar com isso aí também, porque você vai ter que saber hospedar, seja local, seja na internet, né? Você vai ter que entender desses serviços aí também, certo? Beleza. Sim, Alguma dúvida? no caso vai parecer a pergunta idiota, não sei se eu não prestei atenção direito, mas um usuário logar no servidor, ele vai utilizar Olha, mãe. a internet do servidor. Ixi, a coisa sua tá picotando, Luca. Não tô entendendo nada que você tá falando. A internet está. No caso, essa rede ela vai ser uma rede local, então a internet que eles vão estar usando é a mesma do servidor. Para ele Dentro da fazer rede. pesquisa na internet e tudo mais no navegador, ele consegue fazer isso normal. Isso, dentro da rede local, do jeito que eu estou mostrando. Para você acessar, por isso que chama uma página de intranet, né? Ela fica disponível dentro da sua rede local. Porque se você fizer isso, por exemplo, na sua casa, digitar intranet, ele não vai chegar porque eu não estou dentro da minha rede. A não ser que eu tiver um acesso de VPN, né? E aí eu consiga ter acesso ao DNS local lá e aí funciona. Então, se você conectar via VPN, aí funcionaria, entendeu? Porque eu mesmo estando fora, eu fico com o pé lá dentro da minha rede local. Eu ganho até um IP lá. Então aí porque a VPN ela vai se dar em cima da internet, né? Então aí, mesmo estando em casa, se eu fizer uma conexão de VPN e eu digitar no meu browser a, a questão de intranet, esse nome intranet, funcionar Entende? também. Tá? Entendido. Se eu não, entendeu? Agora, se eu não fizer uma conexão de VPN, eu só estou em casa, igual eu estou com vocês aqui, e estou na internet, e digitar intranet. Não, aí vai fazer uma pesquisa no Google, entendeu? Eu não vou acessar meu servidor, Perfeito. entendeu? Então aí já muda um pouco de figura aí. Mudando totalmente de figura, eu acabei de receber num grupo de RI. Eu vou fugir um Hum. pouco do assunto, tá? Desculpa. Mas o Ministério da Saúde fez um WhatsApp corporativo para tirar dúvidas sobre a Covid-19. Se alguém quiser, eu Hum. mando no grupo. Ah, tá. Beleza. Ah, legal para ter mensagens, para ter acesso às desgraceiras mais rápido. É, tudo bem, gente? Hoje foi tranquilo? É tudo serviço fácil de instalar, mas que são extremamente importantes dentro da rede, tá? Esses serviços que eu passei hoje, DHCP, TS e o IS, né? É, vai ser difícil uma rede você não ter que não ter que instalar ele, entendeu? Eles. Bem provavelmente você vai precisar. Só porque eu falei do Elton, o Elton apareceu hoje aqui, ó, tô vendo aqui. Ah, então, assim, são serviços fáceis, não são coisas que dão pau, né? Mas é importante você saber, são coisas fáceis aí que teria também no Linux, entendeu? DHCP tem no Linux, o TS não, né? TS lá no Linux é o SCP,
Ah, e aí é outro serviço, mas faz a mesma coisa. E também não tem IS no Linux, é o Apache. Mas os serviços existem. Tranquilo, então? Mais alguma dúvida? Tranquilo. Bom, então a gente vai encerrando por aqui. Daqui a pouquinho eu mando o link para quem, né, não conectou aí, não está conseguindo conectar. Eu mando o link lá no Edmodo e mando também pro Luca, para ele mandar para vocês. E aí, boa Páscoa aí para todo mundo. Fiquem em casa, né? Aproveita para estudar, já que você não está fazendo é, muita. O Elton vem hoje e já está me pedindo para instalar o Opera. Oh, meu Deus do céu. Então, assim, boa Páscoa para vocês, para a família de vocês aí, que que a gente possa atravessar esse momento difícil aí e que em breve a gente possa estar junto novamente, beleza? Beleza. Beleza. Valeu, Bom Malá. final de semana. Boa Páscoa. Páscoa aí também. Amanhã, só confirmando, amanhã não terá aula, é isso? Não, Ou é como é Sexta-feira Santa, agora o que a gente pode fazer, se vocês quiserem, é pegar a semana que vem e marcar um dia, só que a semana que vem a gente já vai ter duas aulas, né? E vocês têm aula nos outros dias. Que a gente poderia marcar um dia aí para fazer a aula de amanhã, né? Mas aí, como é sexta-feira santa, e não é pelo feriado, mas e sim que envolve religião, tal, essas coisas, normalmente eu não marco, porque se fosse um feriado qualquer, eu marcaria, falar, gente, vamos ter aula, você não vai sair de casa mesmo? Mas como está envolvido religião, às vezes tem gente que, que o pai, a mãe não deixa, né? Porque meu pai falava que em Sexta-feira Santa nem passarinho voa, né? Então ele não deixava fazer nada.